Vamos trabalhar agora com a resolução de alguns exercícios para fechar a função exponencial. Primeiro, construa o gráfico da função exponencial f de x igual a 1/4 vezes 2 elevado a x, tá? Então, como a nossa base aqui é 2, ela é uma base maior do que 1. Portanto, essa nossa função, ela será uma função crescente, tá? Inicialmente, nós vamos construir uma tabela só dessa parte aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. Depois, nós vamos multiplicar todos os valores encontrados por 1/4, tá? E vamos analisar o que acontece a cada momento no gráfico. Bem, então aqui está a nossa tabela. Tá? E ao x nós vamos atribuir os valores de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, basta substituirmos agora este x aqui, ó, no lugar do x, na função y igual a 2 elevado a x, fazendo só essa parte aqui primeiro, tá? Bem, quando nós elevamos a base 2 a um expoente negativo, o que vai acontecer? Vamos lembrar. Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, eu inverto essa base, então ela é 2 sobre 1, fica 1/2. E o expoente se torna positivo. Resolvo a potência, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. E já está aqui o valor do y, tá? Agora, o nosso x vale menos 1. Então, no lugar do x, menos 1. Mesmo raciocínio aqui. Base elevada a expoente negativo. Inverto a base e o expoente se torna positivo. Então, aqui eu vou ter 1/2. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado ao quadrado, 4. Então, vamos montar o gráfico desta função aqui, tá? Ó, aqui estão os pontos, né? E ligando esses pontos, nós temos uma curva, que seria a curva exponencial referente ao gráfico da função 2 elevado a x. Ó, menos 2 com 1/4, tá aqui. Menos 1 com 1/2, está aqui. 0 com 1, então essa nossa função, a função exponencial está cortando o eixo das ordenadas 1, isso é uma característica, né, de uma função exponencial do tipo a elevado a x, tá? 1 com 2, ó, 1 com 2, e 2 com 4, 2 com 4, ok. Então, agora, vamos fazer a segunda parte, que é a nossa função f de x, né? Basta pegarmos esses valores que nós encontramos para y e multiplicarmos por 1/4. Então, aqui, quando eu multiplico 1/4 por 1/4, de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, 1/16. 1/2. Vou multiplicar aqui por 1/4, de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, 1/8. Aqui, 1 vezes 1/4, 1/4, né? E aqui, quando você multiplicar o 2 por 1/4, você pode simplificar antes de realizar a multiplicação. 2 dividido por 2 dá 1, 4 divididos por 2 dá 2, 1/2. Mesma coisa aqui para o 4, quando você multiplicar por 1/4, vai simplificar o 4 com 4 e o resultado será 1. Olhem o gráfico aqui, ó. Ligando menos 2 com 1/16, quase encostando no eixo x, menos 1 com 1/8, 0 com 1/4, vejam, agora a minha função exponencial está cortando o eixo y em 1/4. Observem o número que está multiplicando a nossa função, 1/4, tá? Que é exatamente o ponto onde ela intersecta o eixo y. Depois, 1 com 1/2, tá aqui, 2 com 1. E eu coloquei mais 2 pontos aqui, para a gente ter uma boa curva do nosso gráfico. Então, ficou assim
a nossa função exponencial f de x. Vamos comparar as duas? Então, olha, a do tipo 2 elevado a x está aqui, cortando o eixo y em 1. A do tipo 1/4 vezes 2 elevado a x está cortando o eixo y em 1/4. Notem, esse 1 foi dividido por 4. Todos os pontos da função foram divididos por 4, tá? Ó, vamos pegar esse ponto aqui da verde. Esse ponto aqui da verde é quando x vale menos 2 e o y vale 1/4. Eu dividi esse 1/4 por 4, né? Ou seja, multipliquei por 1/4. E o resultado foi este ponto aqui, ó, menos 2 e 1/16, tá? Então, ela ficou, todos os pontos nela ficaram multiplicados por 1/4 ou divididos por 4, ok? Por isso que ela ficou aqui para baixo. Número 2. Na figura está representado o gráfico de uma função f dada por f de x igual a vezes 2 elevado a x. Tá aqui o gráfico, tá? Sendo a uma constante real. E esse gráfico e o enunciado também nos deu um ponto da função, ó, 1 e 3/4. Eu tenho que descobrir qual é o número que está multiplicando o 2 elevado a x, tá? Ó, é esse número que está aqui, ó, cortando o eixo y, mas o gráfico não me forneceu esse número, né? Essa ordenada. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir as coordenadas desse ponto dado, né, 1 e 3/4, na função f. Então, tá aqui a função f. No lugar do y, eu vou substituir por 3/4. E no lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, aqui vai ficar apenas 2. E eu vou passar esse 2 para o outro lado, dividindo, ó. 3/4 dividido por 2. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma divisão entre duas frações? Eu repito a primeira fração, inverto a operação para vezes, e para multiplicação, né? Invertida a divisão para multiplicação, e inverto a segunda fração. Aqui, ó, ela é 2 sobre 1. Invertida, ela fica 1 sobre 2. Igual a, multiplicamos aqui o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. E encontramos o valor de A, 3/8. Então, a nossa função, ela vai ficar assim, ó. No lugar do A, 3/8 vezes 2 elevado a x. Ok? Fácil. Agora, a gente tem que calcular o y quando o x vale 3. Substituo o x por 3 aqui, para calcular f de 3, e substituo o x aqui, ó, no expoente por 3. Lembrando que primeiro eu resolvo a potência, né? 2 ao cubo, 8. Vai simplificar o 8 com o 8, e o f de 3 é 3, ok? Número 3. O gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo f de x igual b vezes a elevado a x. Identifique a sua lei de formação. Então, tá aqui o nosso gráfico. E eu tenho 2 pontos, né? A minha função, ela é b vezes a elevado a x. Eu tenho que descobrir a base, que eu já sei que vai ser um valor maior do que 1, porque a minha função, ela é crescente. E eu tenho que descobrir esse valor de b aqui, ó. Tá? Olha para o gráfico que você já vai saber o valor de b. Mas vamos calcular. Então, o primeiro ponto que eu tenho na função é esse aqui, 0 e 2. E o segundo ponto que eu tenho é esse aqui, ó, 1 com 6. Então, nós vamos fazer 2 substituições. Pega a função, no lugar do y substitui por 2, e no lugar aqui do x vai substituir por 0, ó. Então, isso aqui vai ficar 1, e o b vale 2. Olha lá para o gráfico. O b é exatamente esse ponto aqui, ó, onde a nossa curva está intersectando o eixo y, tá?
Bom, segundo ponto o segundo valor que eu tenho que achar é o valor da base, o valor de A, né? Então, nós temos um segundo ponto aqui. Vamos substituir o y por 6. O b eu vou substituir por 2 e o x por 1, ó. Tá? Então, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E o a vale 3. Portanto, a lei de formação é essa aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a x. A base é 3 e o número que multiplica lá na frente é o 2, ó. Ela corta aqui em 2. Quarto exercício. Para quais valores reais de k a função f de x igual 5 sobre k elevado a x é decrescente? Então, nós sabemos que para uma função ser decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. Nossa base aqui é 5 sobre k. Portanto, o 5 sobre k deverá ser menor do que 1, ó. Tá? Essa parte para lá não adianta resolver porque o k vai dar 0 aqui. Então, 5 sobre k menor do que 1. Passo o k para cá multiplicando. Vejam, ficou 5 menor do que k. Ou lendo aqui da direita para a esquerda, você tem k maior do que 5. Então, vamos arrumar isso, ó. O k deve ser um valor maior do que 5, tá? Aí a função será decrescente. Quinto exercício. Um modelo matemático para determinar o número de bactérias em determinado objeto é a função definida por n em função de t é igual a 500 vezes 2 elevado a t, em que t é o tempo em horas, a partir da observação inicial. Segundo esse modelo, qual é o tempo em horas para que a quantidade de bactérias atinja 7.000? Então, o número de bactérias é determinado por esse n em função de t. Então, vou pegar esta minha função e substituir o n em função de t pela quantidade de bactérias que deverá chegar a 7.000, e eu quero saber em que momento que isso vai acontecer, né? Em quantas horas, tá? Vejam, o 500 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e você vai chegar aqui em 14 igual a 2 elevado a t. Pessoal, então é o seguinte. Esse número 2 está elevado a um expoente que eu não conheço, tá? Cujo resultado do 2 elevado a esse expoente é 14. Nós vamos fazer aqui por estimativa, mas poderíamos utilizar o logaritmo também, tá? Não há necessidade. Olha só. O 14, ele está entre dois quadrados perfeitos, o 8 e o 16, certo? O 14, ele é maior do que 8 e ele é menor do que 16. Esse 8, eu posso escrevê-lo na forma de uma potência. E o 16 também, olha aqui. Então, o 14, ele está neste intervalo, entre o 2 elevado ao cubo e o 2 elevado à quarta. Então, o nosso t também estará nesse intervalo, entre o 3 e o 4. Então, o t está nesse intervalo aqui, ó, aberto para o 3 e aberto para o 4. É um número que está aqui, ok? Vamos deixar assim esse, tá? Até a próxima.